Boa tarde, estamos aqui num quarto com Deus especial, devido às condições mundiais, todo mundo está sabendo, a questão do coronavírus, criando caso para todo mundo, criando problema para todo mundo, mas sabemos que nada foge ao controle de Deus. E hoje a gente está aqui com meu amigo Maurício. Maurício é uma pessoa querida minha. Maurício é o cara que está para tudo, né? Para qualquer evento, ele está ali nos dando o apoio necessário. E nós convidamos para que ele estivesse falando sobre qual é a graça. Qual é a graça, Maurício? A graça é que eu não tenho graça nenhuma, né? Nós não temos graça, então. Parece uma piada, mas é verdade, né? A graça é uma essência de Deus, né? Então, por isso que nós não a temos. E esse é um dos aspectos que eu queria conversar com vocês hoje. Não sei se você já reparou que todo mundo acha que a gente tem que ser feliz. A gente vive no mundo para quê? Para a gente ser feliz? Não, eu creio que não. Eu creio que nós estamos no mundo, ou viemos para o mundo, para glorificar a Deus. Né? Uhum. E só que o mundo gira em torno da felicidade. As pessoas querem ser felizes, lutam para ser felizes. E como a gente vive num mundo que é totalmente, plenamente egocêntrico, então as pessoas querem, não é a felicidade do outro, as pessoas também lutam pela sua própria felicidade em detrimento ao outro. Então elas acabam passando por cima de outras pessoas, passando por cima de tudo, em busca dessa felicidade. Agora, a felicidade, ela não existe fora de Deus. Então, se a pessoa não se encontra com Deus, ela nunca vai ser feliz. E aí vira uma roda, a pessoa fica a vida em busca de uma coisa, nunca vai achar. Nunca vai achar. Porque talvez a felicidade tenha o tamanho da cruz que fica no coração da gente. Exatamente, quer dizer, se nós existimos por causa da glória de Deus, se nós existimos por causa de Deus, se você não encontrar com Deus, se Deus não encontrar com você, esse buraco sempre vai existir. Você tenta, né, você ou qualquer pessoa, tenta tapar esse buraco com a felicidade, que ela acha que ser feliz é o objetivo da vida dela. E o interessante sobre a felicidade é que ninguém é feliz plenamente no sentido de tempo, né? Você não é feliz 24 horas por dia. A felicidade tem picos, né? A gente vive momentos de felicidade. Né? Tipo ir para o Maracanã, você felicidade temporária. Exato, você tem coisas que te deixam feliz. Então a gente vai vivendo uma vida com picos de felicidade, né? E talvez isso é que tenha movido muita gente pelo mundo afora. E acaba que a pessoa vive uma vida inteira infeliz. Ela chega de noite em casa, bota a cabeça no travesseiro e descobre que, na verdade, nunca foi feliz. Aquilo passou, foi um momento, e ela tem um buraco dentro dela ainda. Precisa achar outro motivo para ser feliz. Talvez as pessoas fiquem se viciando com drogas, porque a droga dá uma felicidade mais... Uma coisa momentânea. É uma ilusão, na verdade. Total ilusão. Então, a busca plena pela felicidade é uma ilusão. Né? É uma ilusão, no meu ver. Agora, não que não devemos ter momentos felizes, porque a felicidade também faz parte da vida de todas as pessoas, né? Então, no nascimento de um filho, você fica feliz, numa festa de aniversário, você fica feliz, mas são momentos de felicidade que faz parte da vida humana. Então a gente pode dizer que aquela questão de... Dizem que o inferno não é aqui. O inferno pode ser aqui porque existem coisas boas que Deus colocou aqui pra gente. Sim. Que nos trazem a felicidade. Primeiro a gente busca a felicidade nele e ele dá em volta, ao redor da felicidade com Deus, ele nos abre a oportunidade de ter felicidade com as coisas que ele criou. Exato. Tem lógica isso? Exato. Tem lógica. O que é a graça? Assim, eu até comentei isso com você, né? Uhum. A graça, eu creio que é muito complexa. Eu acho que muita coisa já foi escrita sobre a graça. Eu acho que já tem trabalhos teológicos gigantescos sobre a graça. E claro que seria da minha parte, seria uma coisa muito snob querer falar a respeito da graça, né? O abordar a graça como todo, mesmo porque eu sou um pequeno estudante, né? Desse movimento teológico, de teologia. Mas eu gostaria de abordar alguma questão sobre a graça que eu acho que é fundamental para que a gente possa, pelo menos, caminhar em direção de um entendimento do que ela seja. Então, por exemplo, se você perguntar para um cristão, para um irmão da igreja, alguém que já tem andado com Cristo, que já tem tido algum estudo na escola dominical sobre o que é a graça, ele vai te responder de forma muito objetiva, de forma muito clara, que graça é favor imerecido, né? Uma dádiva. A gente não merece aquilo. Isso. Então isso é digamos assim, o basicão, né? O que é graça? É um favor não merecido. Isso é o significado da palavra grega, é o que está lá no grego, significa isso.
Só que eu penso que graça vai muito além disso, né? Se eu ficar apenas com essa visão do que é a graça, eu estarei muito na superfície. Eu preciso mergulhar nesse mar, nesse oceano que é a graça de Deus, para conseguir ter um pouco mais de amplitude de conhecimento. Mas a graça de Deus, ela é inatingível. O ser humano ele jamais conseguirá entender a plenitude da graça de Deus, porque a graça de Deus faz parte do próprio ser de Deus. Então, sendo um atributo do próprio Deus, é uma coisa ilimitada para que nós possamos entender a graça como um todo. Entendi. Diante disso tudo que você falou, eu entendo que a gente tem uma necessidade de ter a graça conosco. Sim. Qual o motivo de a gente ter essa necessidade? Por que a gente precisa da graça? Na verdade, assim, é interessante a gente pensar sobre a graça no seguinte aspecto. Talvez a pessoa que mais falou sobre graça na palavra de Deus, eu falo talvez porque eu nunca fiz um estudo sobre isso, então, assim, a gente está batendo um papo, né, sobre isso. A pessoa que mais falou sobre graça, mesmo que eu, até onde eu tenho lido, tem sido Paulo, né? E o que acontece com Paulo? Quando você abre qualquer livro de Paulo, seja Romanos, 1 e 2 Coríntios, qualquer carta que Paulo escreveu, ele sempre vai começar assim: graça e paz aos amados irmãos, sim. tal. Ele sempre começa dizendo que a graça e que a paz devem estar aqui, no início da carta dele. E lá no final, quando você pega qualquer carta de Paulo no final, ele sempre vai escrever assim: que a paz de Cristo reine aqui com os irmãos, que a paz de Cristo esteja com a igreja, que a graça de Cristo esteja aqui na igreja. Então Paulo, ele começa com a graça de Deus e acaba com a graça de Deus. Então ele entende, então assim eu penso, né, que Paulo entende que todo o processo da escrita dele, da teologia dele, ou o que ele tenta ensinar para a igreja, está dentro de um escopo de graça. Então, se eu pegar essa visão de Paulo, eu imagino que a gente não possa viver uma vida sem a graça de Deus. É impossível nós podermos viver sem a graça de Deus. Por isso que está escrito na palavra de Deus que nele existimos, nele vivemos, por ele, né? Então tudo é por ele, pela graça dele é que a vida existe, as coisas existem. Então significa que se eu tivesse uma boneca, tipo as bonecas que a tua filha tem, e botasse ela aqui e soprasse no nariz dela, não ia acontecer nada porque ela não tem a capacidade de ter o sopro de vida que vem. A pergunta é: a vida é uma graça? Com certeza, eu penso que a vida ela só pode ser vida por conta que é uma dádiva plena de Deus, né? E é interessante essa questão de graça de Deus, porque eu e você não a temos. O Sim. ser humano, ele não tem graça. Parece uma piada, né? Mas a graça como essência divina não faz parte da natureza do homem. Então eu não tenho a graça, você não tem, ninguém tem. O único ser que tem graça em si mesmo é o próprio Deus. Só Deus tem graça nele mesmo. E aí essa graça é que ele estende favoravelmente ao homem, né? E tem alguma coisa nessa relação de vida, homem e Jesus, que fez com que Deus tivesse um cuidado especial com a gente no momento que Adão e Eva pecaram e trouxeram essa herança toda para a gente, até que houve a necessidade que Jesus viesse para pagar esse preço? O que a teologia cristã, a teologia reformada que eu tenho estudado, sempre aponta, sempre nos mostra, é que o plano de Deus ele sempre foi um plano eterno. Então assim, ninguém pegou Deus de surpresa. Adão lá e Eva comeram do fruto, então Deus foi pego de surpresa, e aí ele criou um plano, né, ali e tal, na hora, ou Deus tinha um plano A, um plano B. Não. Isso não existe na atmosfera divina. Deus sempre teve o plano dele, e o plano dele era criar o homem, criar o Éden, criar Adão e Eva, e o plano sempre foi Cristo vir, morrer na cruz, derramar o seu sangue pelos meus pecados, pelos nossos pecados, e Deus nisso tudo derramar a sua graça. Então nisso tudo, nesse plano todo, é a graça de Deus. Tem alguns teólogos que falam que, na verdade, tudo que acontece no mundo todo hoje é como se fosse um grande teatro, né? E onde que todos estão atuando
a peça de Deus, né? Então a vida é a peça que Deus escreveu, né? E Deus já sabe toda ela, porque foi Deus que escreveu toda essa peça que a gente está atuando. Sabe para onde a gente está indo. Isso. E nisso tudo a graça de Deus está se manifestando, né? Entendi. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre a questão do pecado e a necessidade de se pagar um preço? Com relação a pecado, que é uma palavra difícil nos dias de hoje, né? As pessoas hoje fogem dessa questão de pecado, porque a gente vive na era pós-moderna, e hoje nessa era da pós-modernidade, ninguém tem pecado, né? E uma coisa interessante que a gente estava estudando esses dias era sobre a questão de culpa, né? As pessoas hoje não têm culpa, e quando ninguém tem culpa, ninguém se sente culpado de mais nada. Entendeu? Então, se você entrar numa penitenciária hoje e perguntar para o pior assassino lá que existe lá dentro, se ele iria para o céu, por exemplo, ele diria com certeza ele vai para o céu porque ele já pagou ali a sua dívida, o seu pecado, ele já está pagando, então ele não tem mais essa consciência do pecado, a consciência de culpa a sociedade não tem mais. Isso é um perigo que a gente vive, porque a culpa nos ajuda a nos sentirmos, claro, culpados por algo que fizemos e nos aponta a cruz como direção. Mas numa sociedade em que ninguém mais tem culpa, ninguém mais se sente culpado, como é que você vai apresentar o evangelho do perdão, o evangelho que apresenta Cristo como solução, se ninguém se sente culpado? Então a gente vive hoje numa sociedade que não sente culpa de nada, ela comete os piores erros do mundo. Não fui eu. E foi meu amigo. E a gente vive numa sociedade onde que a mentira hoje predomina em tudo. Então hoje a gente vive numa sociedade extremamente mentirosa, e a mentira ela vai se espalhando de tal forma que as pessoas vão crendo na mentira, né? E acaba sendo a mentira uma verdade mentirosa, entendeu? E vive uma confusão. Com relação ao pecado, o pecado é muito grave. Ele é tão grave que a única coisa que pode aplacar a ira divina com relação ao pecado... Não diz agora não. Vamos dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Tá bom. Voltamos para No Quarto com Deus, continuação do nosso bate-papo. A gente parou falando sobre a culpa. Perdemos muito aqui, que a gente estava conversando antes. Vamos tentar resgatar o que a gente tinha falado aqui em off. Maurício, sobre a culpa. A gente falou sobre Levíticos 17:11, que fala assim: porque a vida da carne está no sangue, eu vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Deus já estava preparando o homem para entender o que Jesus faria? Na verdade, a gente está no Antigo Testamento, em que nessa época se faziam os sacrifícios, né? Então, com animais, né? Por que os animais? Porque na verdade era uma sombra, né? Uma sombra daquilo que Deus já tinha preparado. Mas na verdade os animais, o sangue de bodes, ovelhas, isso fala também dos profetas, ele não tem poder para aliviar a culpa, né? Ele não tem poder para aplacar o pecado ou para limpar o homem do pecado. Ele não tem esse poder. Na verdade, sempre foi o sangue de Cristo Jesus. Sempre foi. O plano de Deus sempre foi Cristo. Então, quando o sacerdote matava lá o novilho, o sangue era derramado, na verdade, aquele sangue, aquele ato ali, não tinha poder para salvar o pecador. Não existia poder naquele ato ali. Mas o que acontecia é que, na verdade, existia uma fé entre o povo, existia uma crença entre o povo de que Deus estava salvando o pecador, salvando aquele que estava ofendendo a Deus. O sangue era derramado como um símbolo, né, de algo que viria no futuro. Mas Deus como Deus está fora do tempo, né, Deus está além do tempo, o tempo é uma criação de Deus, então Deus está fora do tempo. Deus já estava vendo Cristo crucificado na cruz, o seu sangue já vertido por aqueles que lá no passado estavam matando, né, aqueles bodes, cumprindo aquilo que ele mesmo determinou. Olha, vocês vão fazer isso vai ser um símbolo daquilo que virá no futuro, que será Cristo Jesus na cruz. Então, nosso futuro, então. Né? No nosso seria o passado, mas no dele seria o futuro. Sim. Então, na verdade, o plano de Deus nunca foi bode, cabritos e outros animais. O plano foi sempre Cristo, né? Porque somente
somente um da própria raça, um totalmente puro, como Cristo foi, é que realmente pode aplacar a ira de Deus sobre o pecado. O pecado é muito grave. A verdade você comentou que Deus é tão santo, tanto é que ele é chamado de santo, 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 e não justo, 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 ou amor, 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 porque ele é tão puro que o pecado fazia a diferença gigantesca nessa relação com Deus. É isso mesmo? Sim. Na verdade, o pecado é muito grave. O pecado é tão grave que não há meios de aplacar a ira de Deus. Há meios né? do homem jamais, nunca, em nenhuma fase da história humana houve alguém ou alguma situação que pudesse ter poder, de fato, para aplacar a ira de Deus com relação ao pecado. É a questão da vida pela vida. A vida pela vida. Quer dizer, a única coisa que poderia aplacar a ira de Deus seria a própria vida. E Deus, tirando a vida, acabaria, né, o próprio homem. Então, na verdade, o que cabe a mim, que cabe a você, que cabe a toda a humanidade, é a morte. Né? É a morte. Então, na verdade, sim, o nosso caminho já está traçado, o caminho de todos. Eu sempre digo o seguinte, que o diabo, o inimigo, ele não precisa fazer nada. O nosso caminho é o inferno. Ele não precisa mover uma palha. Então, não existe aquele caminho assim, aqui vai para a vida eterna, aqui vai para o lugar. Todo mundo já está condenado para a vida eterna. Está todo mundo caindo para o buraco. Está todo mundo indo para o mesmo buraco. A verdade é essa. E aí é que entra a graça. Porque está todo mundo andando para aquele caminho do inferno, e aí Deus estende a sua mão e tira o João, tira o Antônio, tira a Maria Luísa, tira o André, tira o Maurício. Quer dizer, a mão de Deus se estende graciosamente e nos tira do caminho do pecado, do caminho que leva à morte, do caminho que leva ao inferno. Aquilo que as religiões costumam pregar de eu vou ser bonzinho, porque aí a gente viu um filme chamado A Entrevista com Deus, e quando é feita a entrevista com Deus, o garoto fala assim, mas por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Aí ele faz esse seguinte questionamento, Deus, né, respondendo, você presume que você é uma pessoa boa. Exato, mas não existe ninguém bom. Exatamente por aí. Quer dizer, a gente tem a ideia de que as pessoas, por fazer algo, né, para ajudar uma velhinha a atravessar a rua, ou ou dar uma cesta básica para alguém, ajudar, né? Isso teria digamos, um poder, né? Peso, um peso na balança, na balança da justiça divina, né? Mas isso não existe. Isso não existe. Na verdade, o que a palavra de Deus é clara, que se você cair em um mandamento, em um único mandamento, você já está condenado em todos eles. Todos eles te condenam, né? Boa. E aí é que entra a graça de Deus. Aí tem um versículo aqui que é o de Efésios 2:8, que diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, o 9, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E fala aquela história do Paulo que a gente estava conversando antes. Você falou que o Paulo estava indo matar. É interessante porque assim, você comentou que as pessoas, as religiões, existe uma crença popular de que a pessoa é capaz de algo para se chegar a Deus ou para ganhar graça diante de Deus. A pessoa pode, é uma religiosidade falsa. Só que isso é uma característica de várias religiões espalhadas pelo mundo todo. Exceto pelo cristianismo. Porque na base do cristianismo é justamente o oposto. A crença cristã, a teologia cristã, desde os primórdios da igreja, existe o entendimento de que nós não podemos fazer nada. E que Deus fez tudo. É a base desse versículo aqui. Versículo 8 de Efésios, né? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? É interessante nesse versículo. Ele fala de três coisas. Ele fala da graça, ele fala da salvação e ele fala do meio, que é a fé. O que é dom de Deus aqui? É os três. A graça é de Deus, a salvação é de Deus e a fé vem de Deus. Então tudo isso depende de Deus. Nada é por nós, nada é por mérito, nada é por nós mesmos ou por qualquer que seja. Tudo está em Deus, tudo depende de Deus, né? A gente estava conversando sobre Paulo, naquela situação de que Paulo estava indo perseguir a igreja, estava matar todo mundo. O que acontece? Chega ali, Deus com a sua graça sopra em cima dele, ele cai do cavalo, mas ele não estava procurando um entendimento maior em Deus, ele estava procurando ser bonzinho. Ele achava, naquela situação toda, que ele estava cumprindo um dever religioso.
né? Ele estava se achando naquela condição como uma pessoa religiosa, que estava cumprindo um dever de religioso, que estava acabando com uma seita, que estava, digamos, acabando com a religiosidade dele da época. E era justamente o contrário, era um mover de Deus naquela circunstância toda. Então Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e aquilo tudo que estava acontecendo era o plano de Deus. E aí Deus vem com a sua graça sobre a vida de Paulo, né, e tira ele dessa escuridão que ele estava vivendo, né? Muito interessante, você falou sobre a graça que foi diretamente para uma pessoa. Mas existe aqui, me fala sobre aquela graça que expande até para aquelas pessoas que agem de modo equivocado com a lei, são criminosos, etc. Mas por que eles podem se dar bem, entre aspas? Não, o que existe de fato, né, até quem escreveu muito sobre isso foi Abraham Kuyper, o que existe no mundo é a graça comum. E para que essa graça existe? Essa graça comum, ela não é uma graça que move para a salvação. Não é isso. Então a graça comum é diferente da graça salvadora ou da graça salvífica. É totalmente diferente. Mas ela é uma graça que ela existe para amenizar o poder do pecado na terra. Então, se não fosse essa graça de Deus, a terra seria o que muitos falam, o inferno aqui. Entendeu? Porque o poder do pecado é devastador. E o pecado ele vai aumentando gradativamente na vida daqueles que se entregam ao pecado. Então, cada vez que você vai cavando o buraco do pecado, você vai afundando cada vez mais. Uma areia movediça. É uma areia movediça. Então, cada vez você vai mergulhando mais. Então, é como um vício, né? Que a pessoa vai cada vez mais entrando pro fundo. Da mente cauterizada, ele passa a não sentir mais que está pecando. Não. O pecado já não faz mais parte da consciência dele, do coração dele. Ele se sente culpado. E o pecado vai consumindo totalmente as suas habilidades. E cada vez a desgraça vai sendo maior. E aí o que Deus... Desgraça, bonito. Desgraça. E aí o que Deus faz? Deus intervém com a graça comum. Então, imagine que pessoas que não têm conhecimento religioso, pessoas que não têm nenhum vínculo com a fé, mas elas conseguem apreciar a beleza, ou conseguem fazer coisas boas. A gente, mesmo pessoas que não têm nenhum contato religioso, elas podem ter um dom de beleza. Por exemplo, eles podem fazer uma bela pintura, escrever uma bela peça, falar bem, escrever uma boa história de amor, uma boa música, uma boa poesia. Sim. O que é isso? Isso é o caminho da graça de Deus. Imagine um mundo sem pintura, um mundo sem música, um mundo sem beleza, um mundo sem cor. Seria um inferno. Então a graça comum é isso, é a possibilidade de que o mundo, mesmo caído em pecado, continue a rodar. Então a graça de Deus, que é a graça comum, diferente da graça salvífica, possibilita que nós vivamos aqui mesmo em pecado. Então a graça comum, ela impede com que o pecado avance sobre toda a terra e a devaste. Que maneiro. A gente está agora nos últimos minutos do nosso bate-papo aqui. Queria saber se você tem alguma coisa que você queira deixar mais nesse último minuto. Eu acho interessante a gente pensar também que muitas pessoas acham que a graça de Deus é misericórdia, né? Muitas pessoas pensam que graça de Deus é misericórdia, ou que todo mundo vai se salvar, ou que... E eu queria dizer assim que a graça de Deus, ela não é misericórdia, são duas coisas diferentes, né? Nós podemos ser misericordiosos, né? Você pode ter misericórdia em você, você pode estender a misericórdia para outro, né? Você pode ter ações de misericórdia. Nós temos ministérios de misericórdia na igreja. Sim. Então veja que nós, seres humanos, nós podemos agir em misericórdia, mas nós não podemos agir em graça. Porque a graça é uma essência do próprio Deus. Então é bom a gente ter essa diferenciação, entender que graça é algo que nasce em Deus, mas que ela não é transferida a nós de forma que nós podemos transferir isso para outras pessoas. Mas a misericórdia não. A misericórdia nasce em Deus, Deus a dá a nós e nós podemos ser misericordiosos para com outros, né? Esse é o caminho também do cristão, é agir em misericórdia, mas é diferente de graça. Graça é um atributo do próprio Deus revelado no Deus triuno. Quer dizer, Deus Pai é gracioso, Deus Filho é gracioso e Deus Espírito Santo é gracioso completamente. Então,
são esses dois pontos que eu queria deixar para a nossa reflexão de hoje, de que a graça ela é um atributo inerente ao próprio Deus, e ele usa dessa graça, nós vivemos por essa graça, nós vivemos somente sustentados por ela, pela graça maravilhosa de Deus, mas ela não é algo inerente a nós, é algo inerente totalmente a Deus, e a vida só pode ser vivida por conta da graça de Deus. Beleza. Pessoal, eu queria agradecer aí a presença de vocês. Eu vou pedir para o Maurício fazer uma oração pelo que nós temos visto e temos vivido hoje em dia. E esperamos que você volte aqui para saber mais do Quarto com Deus, que é o momento, o melhor lugar para se estar. Amém. Vamos orar. Senhor, neste momento em que o mundo, Senhor, está em verdadeira apreensão e muitos corações estão desesperançosos, muitos corações estão em verdadeira desgraça. Sim, sim. Nós precisamos, Senhor, entender, precisamos voltar a Ti, arrependidos, Senhor Jesus, por muitos pecados que nós temos cometido, pecados de ignorância, pecados, Senhor, de negligência, pecados de falta de fé, pecados que nos afastam de Ti. Nós queremos, ó Senhor Deus, que nesse momento, todos aqueles que possam estar compartilhando com nós desse vídeo, desse momento, possam ser tocados no seu coração pela Tua maravilhosa graça, de forma que o Senhor possa estar transformando vidas, trazendo esperança ao coração de tantos amigos, irmãos ou pessoas que nós não conhecemos, espalhadas por este mundo, mas que dependem de Ti, Senhor. Que o Senhor estenda a sua mão misericordiosa, derramando abundantemente a sua graça no coração de tantas vidas necessitadas aqui neste mundo. Te pedimos isso, não por nós, mas pelo precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Eu sou André Lima, esse aqui foi Maurício Burazesca, que nos ajudou bastante. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Um abraço.